Olá, minha gente, boa tarde. Seja bem-vindo ao canal Polêmica sobre Tudo e o seu canal para quebrar qualquer tabu. E hoje, graças a Deus, eu vou dar fim, né, a aquela pequena série de abordagens sobre o episódio de Galileu e a Igreja, que faltava apenas uma série que narrava o contexto sociocultural, né? Aí, como vocês já sabem, né, eu sou estudante de graduação em Física, licenciatura da UFRN, e aqui está já, né, o meu lema, polêmica sobre tudo, seu canal para quebrar qualquer tabu. Deixe o seu like, faça comentários, inscreva-se no canal, ative as notificações. Aí aqui, para quem não se lembra, eu vou trazer os motivos para que você se recorde o porquê que eu trouxe esse tema, né? Inclusive, quem não acompanhou essa série de abordagens, né, está aqui no encarte em cima para você quando você quiser verificar, ok? Os outros 3 vídeos relacionados a esse tema. Aí qual foi o motivo? É porque geralmente quando se fala desse episódio que envolve Galileu e a Igreja, eles querem ensinar, demonstrar que não existe compatibilidade entre ciência e religião, ao ponto de ambas serem inimigas de uma forma que um religioso, e quando eu falo que religioso não me refiro só a cristãos, mas qualquer religioso, não pudesse ser um cientista ou vice-versa, sendo que muitos desses professores não sabem, ou até sabem, mas não querem mencionar. Muitos cientistas da época medieval e de outras épocas da história da ciência, eles eram cristãos e até mesmo religiosos, não necessariamente ateus, né? Porém, vamos entender esse caso para que vocês entendam. E hoje eu vou abordar esse fato da história da ciência sobre a ótica do contexto sociocultural. Nós vamos entender a sociedade, a cultura da época, né? Eu sei que muitos do que eu vou falar aqui já até foi falado nos vídeos anteriores, tanto que não vai ser tão necessário uma profundidade, mas com certeza aqui haverão coisas que talvez vocês que já vêm acompanhando os vídeos anteriores não estavam sabendo. Então, sem mais delongas, vamos iniciar, né? Primeira coisa, precisamos saber o quê? A Inquisição examinava cuidadosamente as denúncias contra o acusado, né? A Inquisição, que era um regime de julgamento que existia nessa época medieval, ela cuidava das denúncias, e essas denúncias que foram feitas contra Galileu chegaram até a Inquisição, e elas foram cuidadosamente examinadas pelos especialistas da área para que um decreto pudesse ser lançado. Ou seja, não foi alguma coisa assim tão sem mais nem menos, não. Houve aquele processo que é bem burocrático, tanto para a época como para nós hoje, né? Mas para que tudo pudesse ser esclarecido, né? Portanto, a conclusão sobre a necessidade da condenação de Galileu não foram acusações infundadas, como alguém poderia supor. As acusações tinham fundamentos, sabia-se a razão, como também existiam motivos que, como vocês viram nos vídeos anteriores, tinha a ver com o que se acreditava na época, com o que a ciência professava, entre outras coisas, tudo na época, e que não estava relacionado necessariamente à teoria heliocêntrica de Copérnico que Galileu defendia. É lógico, a igreja pensava diferente, pensava,
mas isso não era o dogma da igreja ao ponto de ele ser necessário ser condenado por causa dessa profissão. Aí aqui vejam, a igreja como entidade suprema da época detinha o poder sobre todo o pensamento. As teorias defendidas por Galileu não tinham fortes evidências que as sustentassem, sendo por isso desnecessária uma reinterpretação bíblica. Galileu, como um cientista, ele achava-se, podemos dizer assim, no direito de invadir a área da teologia, que era uma área que não pertencia a ele. Ele era um cientista, tinha outras formações, matemática era uma delas. Mas aí ele apresentou modelos que confirmavam a teoria heliocêntrica de Copérnicos, só que essas teorias confirmavam, mas não assim enfaticamente como um pensamento científico, mas como um modelo esteticamente que se encaixava, mas não algo com tanta evidência científica ao ponto deles descartarem o modelo geocêntrico e ser necessário fazer uma reinterpretação bíblica das escrituras. E sendo que as evidências que ele colheu, em que ele acreditava que eram fortes o bastante para confirmar essa teoria, foram assim descobertas mediante o uso de instrumentos de uso terreno, como a luneta, o telescópio, dentre outros, que além de apresentarem falhas, eram de uso terreno, e naquela época se acreditava que a física terrena e a física celeste eram diferentes e que, portanto, não tinha valor nada disso que ele acreditava ser evidência científica que confirmasse. Ok? Então vamos prosseguir. Aí aqui vejam também, o contexto sociocultural da época também, O regime da igreja era o regime conservador da época. O conservadorismo não existe de agora, ele existe desde aquela época. Aí quando se apresentava uma nova teoria, seja ela científica, filosófica, teológica, etc., esta passava por avaliações a fim de que as mesmas não fossem ofensivas à sociedade medieval com as suas ideologias, como essa teoria copernicana carecia de evidências científicas que fossem fortes o suficiente para a ciência da época, e como também haviam outros ensinamentos que Galileu defendia e que começaram a atacar o dogma da igreja da transubstanciação, e que por conta disso ele estava sendo chamado de herege porque ele estaria concordando com a doutrina protestante. Isso daí, essas teorias eram uma coisa muito nociva, muito ofensiva para a sociedade medieval em que a igreja reinava. Então, como uma tentativa de conservar os dogmas, de conservar tudo aquilo que era salutar para a sociedade da época da igreja, a igreja agiu dessa forma, que para nós pode parecer injusto ou coisa do tipo, mas não devemos interpretar os fatos históricos do passado à luz do regime atual. Temos que fazer toda essa contextualização. Aí aqui chegamos mais uma vez àquela questão, O Santo Ofício cuidava das questões relativas à fé. Galileu havia sido denunciado por ter trazido ensinamentos contrários aos dogmas católicos, o que, como eu já falei nos vídeos anteriores, e como eu vou falar aqui de novo, não era o caso da teoria de Copérnico. Mesmo suas teorias copernicanas tendo sido consideradas heréticas, o caso relacionado a essa teoria não era tão grave ao ponto de gerar uma condenação. Foi a propagação do atomismo que motivou sua denúncia por afrontar o dogma da transubstanciação. Porque, como eu já havia falado antes,
a igreja, que eu não me lembro agora, mas está tudo nos vídeos anteriores, ela ensinava que a matéria era composta da substância e do acidente. Então, o que se acreditava? Era que, após a consagração, o acidente, ou seja, o pão e o vinho, literalmente, continuavam os mesmos, mas a substância passava a ser outra. Passava a ser o quê? O corpo e o sangue de Cristo. E esse era o dogma da transubstanciação. Porém, a doutrina, o ensinamento atomístico que Galileu começou a propagar feria o dogma da transubstanciação. Porque o que ele ensinava era que a substância, era que a matéria se transformava. Ela não, assim, era destruída ou coisas do tipo. Então, se isso fosse verdade, o que isso significava? O pão continuaria a ser pão e o vinho continuaria a ser vinho, mesmo após a consagração. E quem era que concordava com essa doutrina? Era o protestantismo. O protestantismo não acatava a doutrina da transubstanciação. Então, você apoiar essa doutrina significava que você era um herege e apoiava o protestantismo. E era com isso que o Santo Ofício, ou seja, a Santa Inquisição, se ocupava com questões relativas à fé. Então foi por isso que ele foi denunciado, porque chegou ao ponto de afrontar a fé, que isso não era o caso da teoria de Copérnico. E como vocês já viram antes, isso foi uma fraude que o Papa, que era amigo do Galileu, inventou para diminuir as penas do amigo de longas datas, né? E ele cumpriu pena num lugar luxuoso, bacana, onde ele poderia descansar de tudo que já havia acontecido na vida dele, né? Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, né? E aqui são as referências bibliográficas de onde eu extraí fotografia e informações. Caso você tenha interesse, você pode acessar diretamente essas fontes, ok? E eu fico por aqui. Muito obrigado. E fique com Deus. Comente aí o que você achou. Se você também assim tiver crítica, se você achar que eu preciso melhorar nisso ou naquilo, fique à vontade, tá certo? Sugira temas também, ok? E fique com Deus.